Lucas capítulo 12. Eu quero compartilhar uma palavra, depois a minha esposa, a pastora Rosângela, vai subir também, vai falar algo e nós vamos orar pelos irmãos e depois nós vamos compartilhar a ceia. Nós temos tido algumas impressões em relação ao trabalho do voluntariado. Eu louvo a Deus pelo trabalho, pela dedicação dos irmãos. E uma reunião de hoje é um ajuste de rota para nós. Porque eu creio que nós temos uma boa equipe, nós temos um ambiente muito agradável como igreja. Conversava com uma pessoa hoje e ela me perguntava justamente isso, ela não é da nossa igreja, de outro lugar, e ela falava, como é que estão as coisas por aí? Eu falei assim, eu não tenho do que reclamar mesmo. Não sou daqueles pastores que falam, nossa, a igreja tem muito problema. Não tem, graças a Deus. Os problemas corriqueiros. E isso por conta do coração e do ambiente que nós vivemos como igreja. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu também creio que não há nada bom que não possa ser melhorado. Amém? Uma coisa que nós precisamos ter é a cultura da excelência. Então, momentos como esse, momento de discipulado, são momentos em que a gente está refinando e melhorando aquilo que Deus tem nos dado. Então, o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Diz assim, estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes, ou em algumas traduções, bem-aventurados servos, cujo o senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega os seus servos para lhe dar a porção do alimento no seu tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu senhor demora a voltar, então eu comece a bater nos servos e nas servas, e comer, a beber, embriagar-se. E o senhor daquele servo virá num dia que ele não espere, numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito é confiado, muito mais será pedido. Senhor, que o Senhor nos dê a revelação, o entendimento e a clareza dessa palavra, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Nós lemos um texto que mostra claramente que servir é a cultura do reino de Deus. Nós precisamos entender a dimensão que é servir a Deus e o reino de Deus. Nós precisamos ter clareza da responsabilidade
que nós temos, mas também do privilégio que Deus nos dá por servir em sua obra. Nós percebemos que o reino de Deus é um reino de servos, ele é um reino de voluntários. Quando você olha essa parábola, você percebe que o próprio Senhor Jesus, ele se refere como servos do Senhor. Então o reino de Deus, ele é constituído por pessoas que têm esse coração, que tem esse sentimento, que tem essa atitude de servir. Porque o reino de Deus é um reino de servos. É interessante que no texto há uma palavra aqui de Jesus tão forte, que ele diz assim no versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor encontrará vigiando quando voltar. Aí ele fala assim, eu lhe afirmo, quem que vai voltar? O dono de tudo, o Senhor de tudo, o próprio Jesus. Ele fala assim, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Olha que interessante, quando nós falamos a volta de Jesus, nós temos aquela ideia de que Jesus virá como rei, como Senhor absoluto, mas o texto deixa claro que ele virá também para nos servir. Ele fala, ele se vestirá para servir, e ele continua, e fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então, quando a volta de Jesus também fala do estabelecimento do reino do Senhor, amém? E percebe que ao estabelecimento do reino do Senhor, é o estabelecimento do reino de servos, para servir. Então, o único título que nós seremos reconhecidos no céu, na glória, é o título de servos. Perceba que toda vez que você encontrar nas Escrituras algo a respeito do futuro do homem, na eternidade, o único título que se refere ao homem é de servo. Não é o título que ele conquistou em vida, seja um doutorado, seja um mestrado, seja um título de autoridade natural, ou um título eclesiástico, pastor, profeta, apóstolo, não. O único título de reconhecimento é servo. A diferença é o servo bom e o servo infiel. É assim que nós seremos chamados. Então, isso já conota a importância, a grandeza e a relevância de entendermos a importância de sermos servos do Senhor. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos acabar achando que nós estamos fazendo um favor para Deus. E que Deus precisa muito da gente. E nós precisamos entender que essa questão de servir, nós estamos falando aqui do trabalho da igreja, não é uma questão apenas de cargos e posições, mas é uma questão de cultura do voluntariado. Principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas vivem um evangelho muito humanista, muito voltado para si, onde ele parece muito mais um consumidor de um produto do que alguém que vai lá para oferecer algo. E graças a Deus nós não temos essa dificuldade aqui, eu louvo a Deus por isso. Mas eu converso com pastores, eu tenho contato com igrejas e ministérios. E vou te falar uma coisa, muitos pastores têm dificuldade porque não tem gente para servir. Porque isso é uma questão de cultura. E nós precisamos fortalecer essa cultura, que é a cultura do voluntariado. Nós adotamos esse nome, né, essa nomenclatura, mas hoje eu quero deixar claro sobre essa nomenclatura também. Porque ela mal entendida, ela pode ser um problema. E para desenvolvermos uma cultura do voluntariado, nós precisamos aprender algumas coisas, nos concentrar em alguns pontos. Primeiro,
na cultura do voluntariado, eu sou chamado a amar mais a Deus e as pessoas do que a mim mesmo. Eu não consigo desenvolver um coração de voluntário, e quando eu falo voluntário, eu estou falando de servo, se eu não entender que eu preciso amar a Deus e as pessoas acima de mim mesmo. Que eu não vou conseguir servir e cumprir o meu chamado para servir, se eu achar que todo mundo deve me servir e que eu sou a pessoa central dessa história. Há uma frase, hoje pesquisando sobre esse assunto que eu gostei, que eu encontrei num livro que fala sobre esse assunto, que diz assim: a vida só faz sentido quando viver para os outros faz sentido. Olha, a vida só faz sentido quando viver para os outros faz sentido, ou seja, a sua vida só tem significado quando você der significado a alguém. Para que eu desenvolva uma mentalidade de voluntário, porque o voluntário não é aquele que apenas faz, mas é aquele que sabe por que faz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, para eu desenvolver essa mentalidade, eu preciso entender que a minha vida é importante, mas é precioso demais quando eu uso a minha vida para que outros possam ser impactados. Eu conversava com a minha esposa essa semana sobre um assunto, e eu falei assim, sobre um assunto de política, essas coisas que muita gente fica na internet, aquela coisa toda. Eu falei assim, eu tenho um argumento para lidar com uma pessoa dessa, porque tem muita gente que está lá na internet e fica sobre política, mas de fato, ele não faz nada na vida. E aí eu falei, o meu argumento seria esse. Primeiro, quanto que você gasta de dinheiro, de fato, para que outros sejam transformados? Porque sair falando que tem a solução é muito bonito. Mas quanto de fato, nós aqui, se você é dizimista, você já gasta 10% por mês para que outros possam ser impactados. Ou seja, 10% daquilo que você ganha está sendo investido em algo para que outros sejam impactados. Aí eu falo, quanto gasta você de tempo? Porque essas pessoas são muito bonito ficar falando, mas o tempo dela é só gasto para ela. Agora nós, e eu enquadro tanto a mim como aos irmãos, nós gastamos literalmente tempo, energia, que nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas para que outros possam ser beneficiados. Por que que nós estamos aqui nessa sexta-feira à noite? Por que você está lá na célula semanalmente? E às vezes você está, não é cansado, você está muito cansado, estressado, nervoso, já foi doente, já foi com febre, já foi isso, já foi aquilo. Por quê? Porque você sabe, você tem um coração de servo, você está se dedicando a outros. Você sabe que é importante. E que alguém está sendo marcado por aquilo que você está fazendo. Quem crê, diga amém. É isso. Então, a cultura do voluntariado, eu sou chamado a amar mais a Deus do que as pessoas, do que a mim mesmo. Na cultura do voluntariado, servir é uma questão de visão mesmo. Porque eu entendi que eu estou servindo a Deus, faz parte. Na cultura do voluntariado, servir tem a ver com pessoas. Por isso que há algo muito sutil na nossa sociedade que tem acontecido. E qual é a sutileza da história? Existe uma ideia, às vezes você vê muito meme até, e eu digo que eu gosto muito de memes. E meme é algo muito, muito atual, né? O meme não é... Por exemplo, na minha infância não existia meme. É meme? Meme. 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 Meme.
que nem o Chaves. O meme, ele é algo muito atual. É tão atual que eu nem sei falar direito. Porém, ele é uma forma de educar nos dias de hoje. A gente pensa que não, mas é. É uma forma de moldar ideias e raciocínios. Então, existe hoje muitos memes que fala sobre, sabe, tipo assim, gente, é muito difícil, eu prefiro ficar sozinho com meus bichos, como é que é aquilo, Rô, que às vezes fala minha bateria social, né? Eu entendo, e a gente se identifica, o meme tem esse efeito porque a gente acaba se identificando. Duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, que eu me identifico. Segundo, como que a pessoa tem tempo para gastar para fazer aquilo, né? Ou criatividade. Mas ele, de alguma forma, ele ensina, ele educa, ele molda pensamento, e ele fala muito sobre isso, sobre esse negócio de bateria social, de não se envolver muito com as pessoas. E hoje existe isso, de uma forma muito sutil, tomando conta da nossa sociedade. Por mais que há muita gente, as pessoas estão vivendo de forma muito isolada. Isso foi aconteceu isso muito depois da pandemia. E isso também atrapalha a ideia do coração de servo, porque o servir, ele sempre vai afetar a vida de alguém. Agora, se eu não quero me relacionar com ninguém, eu quero viver uma vida de forma egoísta, eu nunca vou conseguir, de fato, ter coração de servo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Importante nós entendermos isso. Na cultura do voluntariado, servir tem a ver com coração. Por quê? Porque, na verdade, é no trabalho voluntário que eu revelo, de fato, o meu coração. Ou seja, não só o meu coração, mas as minhas intenções. Às vezes é tempo de servir, é tempo de não servir. Mas se a pessoa nunca quer servir, tem algumas coisas que me dá uma régua, um parâmetro para eu ler pessoas. Se eu tenho uma pessoa que está na igreja, ela não quer servir, se recusa a servir, é um parâmetro, fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Eu entendo que às vezes a pessoa fala, eu não estou num tempo, eu estou por um processo, estou passando por um momento, sabe? Eu entendo, irmãos. Mas depois ela volta e, entendeu? Serve um tempo, tudo bem. Ou troca de ambiente para servir, às vezes serve no ministério, vai para outro. Ótimo. Mas se a pessoa nunca quer servir, se recusa a todo custo servir, na verdade isso é um sintoma de alguém, no mínimo, imaturo. É como a pessoa que nunca dá dízimo. Eu até entendo que às vezes a pessoa tem uma dificuldade, uma época, um momento da vida dela, mas se ela tem uma recusa muito grande com a questão financeira, eu já fico de orelha em pé. Eu falo, Então, são parâmetros, eu tenho essa postura como pastor. Né? Isso mostra que se eu posso investir, se dá para investir, o quanto a gente consegue investir. É como ontem uma pessoa, uma irmã aqui da nossa igreja, mandou mensagem para o pastor, eu não estou indo na igreja no domingo porque eu estou com problema no nervo ciático, falou problema de saúde, tal. Né? Uma pessoa que está comigo há muitos anos. E eu falei para a pessoa, irmã, fique em paz, tal, mas eu quero passar na sua casa e fazer uma visita para você. Hoje eu fui lá, fiz uma visita para ela, orei com ela, com o marido dela. Porque alguém que me dá satisfação, ela também merece algo de mim. Eu falei isso para minha esposa, eu falei, eu preciso ir lá, porque alguém que me dá satisfação de não vir no culto, né? Dessa forma, eu falei, pastor, eu estou algumas semanas sem vir, porque eu estou com a saúde debilitada. Eu falei assim, ela merece que pelo menos que eu vá dar um pulinho lá e orar. Na cultura do voluntariado, servir tem a ver com satisfação e diversão. Olha que interessante.
Na cultura do voluntariado, minhas ações estão mais ligadas à diversão e realização do que o dever ao trabalho do reconhecimento ou recompensa. Pastor, não entendi direito. Por que eu tenho um coração voluntário? Eu não estou buscando a aprovação de ninguém, eu faço porque eu entendo que Deus me chamou para isso, eu entendo que aquilo que eu faço vai afetar a vida de alguém, automaticamente Deus é glorificado nessa história, e eu faço isso por alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com. E quando fala de dar ali, eu entendo que não é só dinheiro não. É servir com alegria. É entender que não, poxa, é prazeroso. Tem que ser prazeroso. Eu não estou dizendo que vai ser sempre prazeroso. Mas nós temos que nos dedicar a isso, entender. E não é algo que eu estou buscando aprovação ou aceitação de alguém. Porque aí o dia que eu não recebo isso, eu vou embora, eu abandono, eu deixo. Não é um ambiente, o trabalho na igreja não é um ambiente para buscar aprovação. Não, eu faço porque se eu fizer certinho, eles vão gostar mais de mim. Não. É um ambiente onde eu me alegro, eu tenho prazer. Porque, irmão, se não tiver, isso é um elemento fundamental. Eu falo muito com o Éder é responsável pelo diaconato. Eu falo, Éder, você precisa ter um olhar muito cuidadoso para colocar as pessoas na porta. Você não pode colocar gente carrancuda. Lá no Kids é a mesma coisa. Porque, exemplo, criança. Criança é muito afetada pelo ambiente, é ou não é? É muito afetada pelo ambiente, é fato. Aí chega lá, as irmãs assim, com a cara de tristeza. Não, irmão, a criança tem que chegar num ambiente, já está aquelas irmãs mais animadas do que elas. Ah, pastor, mas... Então, irmão, é porque você não entendeu o quanto a sua vida pode significar, o quanto que você está fazendo pode significar na vida daquelas crianças. Já parou para pensar? Não é o trabalho de uma quarta-feira ou uma quinta-feira ou um sábado numa célula ou um domingo no culto. Você está literalmente marcando a vida dessas crianças. Você está marcando a vida daquele que você está recepcionando. É aquela pessoa que entra na igreja, ela até gostou da palavra, mas o que marcou a vida dela, e eu estou falando porque eu já ouvi isso, e não foi uma vez ou duas, várias. Pastor, eu não me lembro da mensagem que o senhor pregou, mas eu me lembro de quem me deu o abraço, quando eu cheguei na igreja. A maneira como eu fui recebida lá no estacionamento, o sorriso no rosto. Olha como é importante. Na cultura do voluntariado, servir é um ato de gratidão, é um ato de maturidade, porque gratidão e maturidade são coisas que caminham juntos. Então eu entendo que faz parte. Porque é maturidade, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou pôr a mão no arado também, eu vou tirar a sobrecarga do outro para poder dividir a carga, para ficar leve para todo mundo. Minha esposa brincou comigo agora há pouco. Ela falou assim, imagine se eu ficasse grávida, com a idade que nós temos. Falei, eu desmaiaria no início. Porém, eu falei para ela, brinquei. Ela falou, imagina, ela falou para mim, né? Aí eu falei para ela, ficaria mais fácil, porque nós temos duas moças. A carga seria dividida. A Bruna teve irmão, né? Recentemente, né? E ela pega lá e dá um suporte lá para a mãe dela. Porque assim, a maturidade leva as pessoas a servir e a carga fica mais fácil. Quem está entendendo, diga amém.
Outra coisa que nós temos que aprender sobre o voluntariado é que na cultura do voluntariado você é chamado, guarda isso, na cultura do voluntariado você é chamado para preparar os corações para as pessoas desfrutarem da presença de Jesus. Eu vou resumir aqui, todo mundo já conhece a história de Marta e Maria. Quem conhece a história de Marta e Maria aqui? Todo mundo, né? Então, fica aí anotado você. Lucas capítulo 10, do 38 a 42. Mas todo mundo lembra, a gente canta, que até foi lido esse texto hoje, no início, que chegaram na casa lá e Jesus começou a ensinar e Marta ficou lá trabalhando, fazendo comida, preparando as coisas e Maria ficou sentada nos pés de Jesus. E às vezes a gente fala assim, tá vendo? Maria escolheu a melhor parte, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Isso aqui é para quebrar um paradigma. Maria só ouviu porque também tinha uma Marta trabalhando. Você está entendendo? Que no trabalho do voluntariado, nós somos chamados para preparar os corações para desfrutarem da presença de Jesus. Nós somos sim, e a igreja, ela é feita de Martas e Marias, e a nossa vida é feita de momentos que é Marta e momentos de Maria. Exemplo, no final aqui eu não quero que a banda suba, eu quero que a banda fique, nós vamos colocar o louvor, porque é um momento de Maria, eu quero que todo mundo tome ceia junto, eu quero compartilhar esse momento, eu e minha esposa vamos orar, vamos com todo mundo, mas é um momento, então é o momento do irmão ser Maria, e está aí ouvindo, mas no domingo, nós também temos o momento de ser Marta, por quê? Porque a gente chega aqui 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, preparamos a casa, arrumamos tudo bonitinho, por quê? Porque as Marias vão chegar e elas vão desfrutar da presença do Senhor. Você prepara lá a sala, você prepara as coisas, prepara o banheiro, a gente deixa tudo preparado, tudo bonitinho, por quê? Porque as Marias vão chegar e Deus vai mandar muita Maria nesse lugar. Ah, pastor, mas tem que ajudar também. Mas, irmão, é o tempo só de Maria. Deixa os irmãos, nós estamos aqui para servir. Então é importante esse coração também, esse entendimento. Por isso que os irmãos têm que vir com esse coração zeloso. Quando chegar aqui, preparar tudo bonitinho, preparar tudo organizado. Mas não é para o pastor não, irmãos. Sabe para quem que é? É para as Marias receberem algo de Jesus. Ah, mas e a gente não vai receber? Vai! Tem algo especial para as Martas. Porque, irmão, diante de todo aquele, porque não tinha só as duas. Tinha muita gente ali na casa. Mas Jesus parou para falar com Marta. Entendeu? E ele não a repreende porque ela está fazendo as coisas. A questão de Marta ali é só a Marta ficou brava porque a Maria estava lá. Mas se ela tivesse feliz, provavelmente ela nem seria repreendida. Entendeu? O problema é que às vezes a gente está aqui, às vezes acontece aqui. O irmão está varrendo e fica, irmão, aí não ajuda. Irmão, faz e fica quieto. Faz e dá risada, se alegra. Entendeu? Eu tô aqui na célula com essas crianças, com esse povo, e o irmão não faz nada, não carrega uma bandeja. Não, ainda não. Ele tem que ter paciência com essas Maria. É ou não é assim? Não é, Giovana? Não é? A gente fica bravo. Fica, eu sei que fica, eu também fico. Mas a gente tem que vigiar. Porque a gente está aqui para servir. E se tem uma coisa ruim, é servo reclamão. Já viu servo reclamão? Ô coisa ruim. É servo, mas fica reclamando. Uma vez eu vi, eu tive que me segurar, porque às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu não sou tão sanguíneo, né? Eu não sou uma pessoa tão sanguínea assim. Mas mais ou menos assim, a pessoa é contratada para limpar, ok? Eu fui contratado para limpar esse escritório. Aí, daqui a pouco, a pessoa começa a reclamar que o escritório fica sujo. Meu Deus do céu! Tem que dar graças a Deus que está sujo, porque está sujo para esse trabalho dela.
Porque se ele não ficasse sujo, não precisava do trabalho dela, ela estava desempregada. Faz sentido para os irmãos? Agora, a pior coisa é alguém que está fazendo a limpeza que ela foi contratada e paga para fazer, e ela fica reclamando que a pessoa fica sujando. Meu Deus. É como você chegar lá no seu trabalho e ficar reclamando do seu trabalho, mas se não tivesse aquele lugar, você ia ter dinheiro da onde? É aquele trabalho que paga essas contas. Então para de reclamar. Na cultura do voluntariado, o único título que temos é de servo. Paulo começa Romanos capítulo 1, abre aí. Ele já começa dizendo quem ele é. E ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Mas como ele se apresenta? Como servo. Um dos principais títulos que nós recebemos após a conversão é de servo. Na cultura do voluntariado, nós não somos apenas trabalhadores do reino, nós somos servos no reino, que na prática há muitos trabalhadores, mas poucos servos. Porque servir, olha a definição do que é servir. Servir é trabalhar para benefício de outros. Por que eu sirvo? Eu sirvo para que outros sejam beneficiados. Na cultura do voluntariado, eu não faço para benefício pessoal, eu faço por benefício de outros. Entendendo que há uma bênção quando isso acontece. Por quê? Há uma bênção. Simples, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Às vezes a gente aplica isso muitas vezes na questão de dinheiro, né? É melhor você receber R$1.000 ou dar R$1.000 para alguém. Mas isso deve se aplicar em todos os aspectos da nossa vida. É melhor eu passar a vida sendo alimentado por alguém, ou eu ter a capacidade de fazer a comida, comer e alimentar muitas pessoas? Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Na cultura do voluntariado, os servos não precisam colocar placas e troféus em seus muros para validar o seu serviço. Nós não insistimos em sermos tratados pelos títulos. Por isso que uma coisa que nós tomamos muito cuidado, é necessário que a gente tenha nomenclaturas. É importante isso para que a coisa funcione. Mas as nomenclaturas, elas não podem trazer soberba para o nosso coração. Um erro que eu acho que às vezes é muito cometido dentro da igreja, e nós temos que lutar contra isso, é justamente essa ideia de que a nomenclatura te torna superior, melhor ou mais digno. Ah, não, então olha, porque fulano tem tal título. Não, o título, na verdade, é uma nomenclatura para definir aquilo que você faz. Você entende? Por que eu sou chamado de pastor? Porque, na verdade, eu exerço uma função pastoral. E o reconhecimento do nome é pela função que eu exerço. Se amanhã eu deixar de pastorear por algum motivo, e eu não tiver mais igreja, não tiver mais gente, não faz mais nem sentido eu ser chamado de pastor. Não, mas a unção Deus não tira. Não estou entrando nessa questão. Eu estou dizendo que o meu título está ligado à função que eu exerço. E nós não devemos fazer disso um troféu. Porque, nossa, eu tenho título. O Lucas tem um título, baterista.
né? Baterista. Olha o que Deus fez comigo, virei baterista. Não tem aquele meme? Aí, ó. Entendeu? Não, mas eu... Nós não insistimos em sermos tratados pelos títulos e não nos vestimos com a roupagem da superioridade. Às vezes, alguém chega e fala assim, ô Ricardo. Aí eu falo, não, Ricardo não, tem que ser pastor. Miguel. É claro que às vezes também já fui chamado de Ricardo porque a pessoa estava dizendo nas entrelinhas, eu não te reconheço. Mas é uma minoria tão ínfima que já fez isso que eu prefiro não levar em consideração. Mas também não me imporia. Eu falei, não, você tem que me chamar de pastor, porque aqui eu sou pastor. Porque se eu tiver que falar para você que eu sou seu pastor, já está errado. Se eu tiver que lembrar que eu sou seu pastor, já está errado. É como eu não fico falando para minhas filhas, ó, eu sou seu pai, viu? Se eu ficar lembrando toda vez, de vez em quando já aconteceu, mas se eu ficar todo dia lembrando que eu sou o pai dela, que alguma coisa está errada é comigo. Está entendendo? De vez em quando eu já falei, ó, sou seu pai, é isso aí, ó, respeito. Paulo diz que se você pode se vangloriar, a única aprovação que conta é do Senhor, não é do homem. Agora pensa comigo, não sei se você sabe, o livro de Tiago, o autor, ele era como se fosse o meio-irmão de Jesus. Se tem alguém que podia se vangloriar de alguma coisa, era ele. Abre comigo lá em Tiago capítulo 1, versículo 1. Olha como ele se apresenta no texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Irmão, olha aqui para mim. Servir a alguém não é algo tão simples, mas servir a um familiar é mais difícil, eu acho. Tiago poderia ter esse problema, mas ele não tinha. Ele se apresenta como servo. Na cultura do voluntariado, os servos mantêm discrição, não se promovem nem chamam atenção para si mesmo. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam, pois eles não agem pela aprovação e pelos aplausos. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer se autopromover por conta daquilo que nós fazemos. E às vezes o título, a posição, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir. Às vezes alguém vem falar comigo, eu pergunto para a pessoa, o que eu posso fazer para te servir? Eu estou aqui para servir. Todo domingo aqui, quando eu não prego achando que eu sou pastor e eu tenho que pregar. Não, o meu coração, eu estou aqui para servir a igreja. Eu estou servindo. Eu estou servindo os irmãos aqui à noite. Para chegar aqui e pregar, foi todo um processo de preparação, de estudo, para chegar aqui, para servir. E na cultura do voluntariado, eu sou chamado para servir e não ser servido. Marcos 10, 45 diz isso, fala assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos querem ser parecidos com Jesus aqui? Esse é o nosso alvo, não é? Esse é o nosso objetivo. Eu conversava agora, pouco antes de sair de casa, com a minha esposa, que eu ouvi algo muito interessante do pastor Jonas Madureira, essa semana, que ele fala que igreja, ambiente de igreja não é lugar para narcisista. Porque o pastor, ele precisa entender uma coisa, ele precisa entender que ele é uma cópia.
Então eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a Jesus. Eu não quero ser único. O narcisista, ele tem uma tendência em querer ser o único, a última bolacha do pacote. Ele quer ser especial, por isso que você vê hoje muito cara com muita vaidade, roupinha, cabelinho, muito estrelismo, muito, né? Por quê? Porque o cara, ele quer ser diferente. Isso já é característica de narcisista. Ele fala assim, pastor, ele tem que aprender que ele é uma cópia. Nós somos a cópia de Jesus. E o que Jesus fala? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi o primeiro voluntário e revolucionou estabelecendo o reino de voluntários. Porque como voluntário, como servo, alguém que serve, ele tem um coração de prontidão. Prontidão para quê? Para servir. E quem serve não faz o que quer, ele faz o que quem mandou servir fazer. Sabe que é aqui que eu preciso ajustar hoje, porque nós usamos esse termo voluntários, mas às vezes a ideia que passa é que voluntário é aquela pessoa que fala assim, eu estou aqui para fazer, quando eu quiser eu faço, do jeito que eu quiser eu faço. Não, essa não é a ideia de voluntário. Essa ideia é errônea. Sabe, é mais ou menos assim. Uma vez há muitos anos atrás, eu ouvi uma entrevista, assisti uma entrevista da mãe do Cazuza, daquele cantor, e ela tem uma ONG, né, muito efetiva lá. E aí a pessoa entrevistando ela falou assim, como que você lida com os voluntários? Eu me lembro dessa entrevista até hoje, faz muitos anos isso. Ela falou assim, eu não tenho voluntários. Porque ela falou, se tem uma coisa que me dá dor de cabeça é voluntário, porque voluntário não tem compromisso, voluntário vai quando quer, do jeito que quer, fazer do jeito que quer. Eu me lembro que ela falou isso. Então, às vezes, na cabeça de alguém, o voluntário é aquela pessoa assim, eu estou aqui. Tipo assim, eu estou fazendo um favor para você. Então eu venho a hora que eu quero, do jeito que eu quero, da hora que eu quero, mas não é essa a ideia do voluntariado. A palavra voluntário, uma das definições da palavra voluntário é aquele que age espontaneamente. Ou seja, nós precisamos estar pronto para servir. Qual que foi o texto que nós lemos lá em Lucas 11? Versículo 35, estejam prontos para servir. Então, o voluntário, o servo, é aquele que obedece e serve. Mas, irmão, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós falamos de servir, nós não baseamos esse serviço nas nossas preferências. Porque se nós basearmos nas nossas preferências, nós vamos ter problema. Porque, primeiro, preferência fala também de sentimento. Então, tem dia que você vai estar com vontade, mas tem dia que você não vai estar com vontade. E aí? Imagine se depois da ceia, estou falando de Jesus, batesse aquela vontade de dormir, e Jesus, em vez de ir para o Getsemane, fosse dormir. Ele não ia ser preso, não ia para a cruz, e eu e você estávamos o quê? Lascado. Mas você vê que interessante, ele vai para o Getsemane e até uma briga interna ali, né? Senhor, não faça, Então, se eu tiver o coração de servo, mas eu viver por sentimento, eu vou ter um problema. Por quê? Porque vai ter dia que eu vou estar animado para servir, mas vai ter dia, não. Aí no dia que eu não estou animado, eu não vou. Eu falo, não, hoje eu não vou. Não, hoje não dá não. Nós precisamos entender que nós somos servos. E é interessante, vamos lá para o texto de Lucas 12 que nós lemos. Tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui para estruturar isso que eu estou dizendo.
Diz assim o texto 42, versículo 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega os seus servos de dar-lhe a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Eu quero servir. Ah, mas eu quero servir. Imagine que eu respondesse para Deus assim: Deus, eis-me aqui. Só que o eis-me aqui é só para tal região. Eis-me ali. Não é eis-me aqui. Eis-me ali. Ah, Deus, eu quero, mas eu só vou se for para ir para abrir igreja em Orlando, porque agora é chique ter igreja em Orlando, né? Não é? Os famosos vai tudo para Orlando, para Miami, não é assim? Os famosos tá tudo lá. Daqui a pouco você descobre onde está morando, está em Orlando. Você fala, eita, não tenho nada contra, não é uma crítica não, tá? Se Deus mandar para Orlando, eu vou. Mas vamos supor que não, você vai para Mongaguá, litoral sul de São Paulo. E aí? Ah, não, lá eu não vou não, porque é praia. Se fosse para Ubatuba ainda, mas para Mongaguá. Você já imaginou? Não, eu quero servir, mas eu só faço se for desse jeito. Porque, irmãos, com todo amor, eu sou pastor, sei que eu tenho autoridade e graça de Deus para isso. Mas às vezes acontece isso aqui dentro. Os irmãos falam, não, eu quero. Irmão, nós estamos com um problema sério aqui na igreja de escala. Os meus liderados aí, eles estão malucos, eles estão com gastrite quase por causa de escala. É uma luta. Ah, pastor, é uma briga, porque não, eu quero, eu vou, mas eu só vou se for à noite, eu só vou se for isso, eu só vou se for de amarelo, não, eu só vou se for de saia, eu só vou se for... Meu Deus! Cadê o ex-me aqui? Irmão, não estou dizendo que você vai fazer isso a vida toda, mas às vezes o que precisa é ali. É servir a mesa, é cortar o pão. Ah, mas eu não gosto de cortar pão. Ok, mas naquele momento a necessidade é cortar o pão. E às vezes aqui na igreja eu tenho visto isso, irmãos que falam assim, ah não, desse jeito eu não quero, porque eu não me dou bem, isso, aquilo, ok, irmão, mas a necessidade é essa. É que nem alguns irmãos aqui do louvor, é claro que eles têm talento para isso, mas uma hora está no baixo, outra hora está na guitarra, aí daqui a pouco está na bateria. A nossa vida, irmão, olha aqui para mim. Quem já foi em circo de cidade assim? Já foi? Eu gosto desses circos. Eu gosto de ir naqueles circos, eu me divirto com aquilo. Mas sabe o que eu gosto do circo? Que você entra e você vai lá para o picadeiro, aí daqui a pouco é o malabarista, é o trapezista, é o palhaço. Aí eles dão um intervalo, dão ou não dão? Aí você vai lá fora comprar pipoca, refrigerante, quem está lá? O trapezista, o palhaço. Aí daqui a pouco termina o intervalo, quando você volta, o que era trapezista virou palhaço, o palhaço virou não sei o quê. Não é assim? Deixa eu falar uma coisa, é mais ou menos, eu falei uma vez, estava lá, fiquei olhando para minha mulher, falei assim, eu fiquei olhando e falei, parece a gente na igreja. Às vezes está num glamour aqui, cantando no louvor, daqui a pouco, no mesmo dia, está varrendo ali, ó, com os coques tudo amarrado ali, as irmãs varrendo. Não é assim? Por quê? Porque quem serve não escolhe, ele serve. Eu sirvo. Eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para receber aplauso, para receber... Eu estou aqui para servir. Eu falo essa história porque essa história me marcou. Eu era menino novo, eu fui num acampamento e eu era um dos expoentes das igrejas. A gente era várias igrejas e nós juntamos, fizemos um acampamento, 400 pessoas no acampamento. Você não tem noção do que é isso. E eu era um dos líderes, da equipe, era um jovem. E eu me lembro que a responsável maior do acampamento me chamou e falou, Ricardo, vem cá.
Você vai catar aqueles adolescentes ali, ó, e você vai ficar 2 dias com ele treinando esses adolescentes. Tá bom. Para fazer uma apresentação lá, beleza. Eu confesso que é uma turma que eu nunca gostei. A minha mulher fala, isso é verdade, eu era um jovem velho. Aí põe um cara jovem velho para cuidar de adolescente. Não ia dar certo. Mas eu fiz. Fiquei 2 dias com aqueles adolescentes, quase que eu fiquei maluco, porque eles são difíceis, aquela coisa desrespeitosa, aqueles moleques de 12 anos que dava vontade de pegar no pescoço, folgado, mas beleza. Falei, a gente vai se apresentar, vai fazer isso e aquilo, e só pregador famoso vindo, pregando. Quando chegou o dia, a mulher me chamou e falou, Ricardo, me fez bem assim, Ricardo, e aí, tá tudo certo? Tá, tudo treinado, tudo preparado. Você fez isso com amor? Fiz. Você fez isso para Deus? Fiz. Então tá bom, é só isso que eu precisava de você. Ninguém vai ser chamado. E para falar para aqueles adolescentes que era só isso? Mas ela falou, você fez isso para Deus? Fiz. Então você fez para Deus, você não precisa subir no palco. Tá bom. Toquei o barco. Mas você entende que quem é servo não está ali para algo. Eu era um líder de jovens, nem líder de jovens eu era alguém envolvido. Mas você entende que quando nós temos esse coração de servo, nós precisamos entender que nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que a circunstância pede. E perceba que o coração do servo, do voluntário, ele é um coração, meu Deus, responsável. Porque ele fala assim, o servo que não soube a vontade do seu senhor, que soube a vontade do seu senhor e não fez, é digno de muito açoite. E eu queria encerrar, não dá para ir além a mensagem. A minha esposa pode subir. Mas eu queria encerrar com uma história que eu vi isso acontecer. Muitos anos atrás, eu ainda não era pastor, mas eu ia muito em reunião de pastores, conselho de pastores, eu gostava e caminhava junto lá com o pastor. E nessa reunião, o pastor R.R. Soares foi chamado para ministrar aos pastores na época. Isso já tem para mais de 20 anos atrás. E nós estávamos ali acostumados, né? Eu era um jovem, menino novo, acostumado a vir palavras 50 minutos, 1 hora pregando, aquelas palavras de pastor fera na época, os pastor grandão. Aí ele subiu, ele abriu esse texto. Até hoje eu memorizei esse texto, foi por causa disso. E ele falou, olha, só tem uma coisa para falar para vocês. O servo que soube a vontade do seu senhor e não fez, ele é digno de muitos açoites. Ele falou, eu não tenho muito para falar para os irmãos. Mas às vezes o irmão está sofrendo muito no seu ministério, apanhando muito, porque na verdade você sabe o que é para fazer e não faz. Aí ele falou mais uns 5 minutos. E falou, eu quero orar por vocês. Eu nunca vi tanto homem chorar ao mesmo tempo. Eu nunca vi tanto pastor chorar ao mesmo tempo. Uns pastor barbudo. Os caras choravam que nem criança, porque entendeu que na verdade, todos nós sabemos o que temos que fazer, mas a gente às vezes fica lutando. A gente fica relutando, a gente fica, sabe? Parece criança. E ele falou, às vezes o seu ministério não flui, não avança, porque você não entendeu que o que Deus mais espera de nós é obediência. Não é algo talentoso, feito com grandes talentos, não. É apenas a obediência de servir. Se Deus manda para a direita, eu vou para a direita. Se Deus manda para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se hoje Deus me coloca para pregar, eu prego. Mas se um dia eu precisar varrer, eu vou varrer. Porque eu estou aqui para servir.
Se os irmãos são uma bênção, eu sirvo. Mas quando os irmãos também não é, eu continuo servindo. Eu estou aqui para servir.